A crise brasileira vem mudando de endereço. Está deixando um pouco o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada e migrando para o quartel-general do Exército. E eu vou explicar por que isso. Está ficando evidente para todo mundo e cada dia mais, que o presidente ele é fraco, frágil e acuado. Não é? Os seus ministros já são objeto de processos, arguições, inquéritos, não é? Alguns dos seus ministros, portanto, eles não têm qualquer capacidade de se manter onde estão, pelo que têm feito, pelo que têm falado e pelo que têm ameaçado, inclusive ameaçado de instabilidade, ameaçado as demais instituições da República, não é? Então, nesse sentido, o governo todo ele não se mantém em pé, ou não teria condições de se manter em pé, não fosse o suporte que vem sendo dado pelas Forças Armadas e, sobretudo, pelo Exército. Então, nesse sentido, as Forças Armadas passa a ser o epicentro da crise. Não é? Vejamos, por exemplo, quais são as manifestações mais recentes de alguns dos seus ministros. Não é? Os seus ministros militares. Um da reserva, que é o general Heleno, manifestou hoje que disse que a extrema esquerda vai demorar a voltar ao poder e que ela está muito irritada. Olha, dificilmente alguém são chamaria o Celso de Mello de esquerda, menos ainda de extrema esquerda, ou o Alexandre de Moraes, ou Rodrigo Maia, quer dizer, qualquer desses personagens, Alcolumbre, presidente do Senado, qualquer um deles, evidentemente, não se situariam nunca em nenhum lugar do mundo como sendo de esquerda, menos ainda de extrema esquerda. Na verdade, a extrema esquerda no Brasil praticamente não existe e ela sequer tem se manifestado de forma incisiva e ela sequer participa das instituições, nem da Câmara, nem do Senado. Então, nesse sentido, o general Heleno está inventando inimigo. Está inventando inimigo para ficar mais fácil e palatável a justificativa da sua permanência e da sua linguagem beligerante. Da mesma forma, o general Ramos, que é o general da ativa, a linguagem dele também na mesma toada, ele diz que não sai ainda do governo porque não existe possibilidade de armistício. Não é? Então, na verdade, o que esses militares têm feito? Eles escolheram os brasileiros como seus inimigos. Não é? O que é impensável e inadmissível, não é? Que as Forças Armadas, que são pagas com os impostos dos brasileiros, sejam escolhidos como os inimigos. Não é? Então, nesse sentido, a linguagem beligerante de combate ela é explícita e muito perigosa. Não é? Afinal de contas, a gente não paga imposto para ninguém nos ameaçar os cidadãos brasileiros. Não é? Então, nesse sentido, é muito provável que, mudando, não é impensável que eles se tornem já, muito em breve, alvo de processos, não é? Exatamente por fazer esse tipo de ameaça. Não é? E, nesse sentido, e tampouco o general Mourão às vezes faz movimentos em cima do muro, mas acaba apoiando o presidente da República. Agora, por que isso? Por que isso está acontecendo? Né? A gente viu alguns cenários, alguns acontecimentos recentes. Por exemplo, eles ganharam, a gente já sabe, uma previdência hiper especial. Então já os deixou numa situação devedora com o presidente. Além disso, muito recentemente, olha o que aconteceu. Desse Corona Voucher, esse apoio de R$600 para a população que não tem conseguido se manter, 188 mil militares da ativa receberam. O Brasil tem 220 mil soldados. Disseram que foi um erro. Ora, que instituição erra colocar quase que um exército inteiro na folha de pagamento para receber R$600? Não é? Então, isso foi mais um movimento para tentar comprar o exército. Não é? Além disso, de várias patentes, vários soldados foram parar no governo. 2.800 militares foram parar no governo. Então, nesse sentido, infelizmente, o nosso exército vai se deixando privatizar e se parecer como um exército mercenário. Assim como aconteceu em outros regimes autoritários. Por exemplo, na Turquia. O que aconteceu na Turquia? Há 4 anos atrás, o presidente Erdogan da Turquia fez um autogolpe, não é? E
encenou ali uma tentativa de golpe que, até onde todo mundo sabe, nunca houve, mas foi o pretexto justamente para fazer expurgos tanto no serviço militar, no exército turco, quanto no serviço público e na intelectualidade turca. Né? Então ele usou isso como pretexto e deu um autogolpe, né? E começou então as investidas no exterior do exército turco. Hoje o exército turco está na Líbia, onde não tinha nada que está lá, mas ali tem petróleo. Então o exército turco ali passa a ser um sócio, não é? Um sócio desse empreendimento na indústria petroleira. Então, nesse sentido, tem sempre passa a ter um interesse econômico na expansão do governo turco. Da mesma forma, tem o interesse do governo turco e do seu exército na Síria. Né? E como é que tem, por exemplo, aconteceu em outro regime autoritário aqui mais perto, na Venezuela? Ali ainda mais grave ainda, exatamente porque a sociedade do governo Chávez e Maduro foi com um exército em torno do narcotráfico. Não é? Isso já é bastante bem documentado e informado, não é? Que boa parte do financiamento do exército e do governo venezuelano já não é mais sequer o petróleo, tendo em vista, por exemplo, essa semana a Venezuela teve que receber gasolina e petróleo vindo do Irã. Não é? Quer dizer, um país membro da OPEP que deixou de ser capaz de produzir seu próprio petróleo. Não é? Então, boa parte do financiamento tem vindo com associações com o narcotráfico da Colômbia. Não é? E tendo aí, portanto, o governo e o exército. No caso nosso aqui, os militares brasileiros já sabem das ligações, dos vínculos, que o presidente Bolsonaro, isso não é denúncia, não é? Isso o próprio Bolsonaro já mais de uma vez expressou, ele já defendeu a legalização das milícias, já condecorou milicianos, já é evidente os vínculos, né, os vínculos pessoais dele, dos seus filhos, com aquelas pessoas acusadas de assassinar a Marielle. Né? Então são pessoas visivelmente vinculadas ao cenário de milícias no Rio de Janeiro. E são exatamente com essas pessoas que o Exército Brasileiro se associa. Né? Isso é o mais, assim, é uma aberração que o Exército Brasileiro entre por esse caminho, e aí depois é o seguinte, ele pode assumir o poder, poderá assumir o poder com o Bolsonaro, mas ele estará manchado para sempre, e aí muito pior do que no regime militar. Não é? Muito pior porque as resistências não serão armadas, como disse o Gabeira, as resistências agora não são armadas, elas são morais. Não é? Então, quer dizer, o Exército Brasileiro se vinculando com um grupo do mais baixo nível, né? Fora da política, de todo tipo de truculência. Não é? Então, necessariamente, parece, infelizmente, que o Exército Brasileiro está escolhendo o seu parceiro, está escolhendo o pior caminho para eles próprios e muito pior para os brasileiros como um todo.